da vida, a sequência aí de jogos lá na Arena Independência, e o Cruzeiro perdeu. Começa a trazer preocupações pelo meio de campo. TV, mande a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão pelo @meio de campo no Twitter e também pelo facebook.com/meio de campo. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Daniel Seabra, o Atlético venceu em noite inspirada do goleiro Vitor e também que o efeito suspensivo do Bernard nunca foi tão bem-vindo. Boa noite, obrigado pela presença mais uma vez, Seabra. Boa noite, Luciano, boa noite, pessoal de casa. Parabéns para o departamento jurídico do Atlético, né? Essa vitória, em parte, é do jurídico do Atlético, mas é o que a gente vinha falando, né, Luciano? A torcida do Atlético tem que ter um pouco de calma, porque o time vinha de 4 resultados sem vitória, não são 4 resultados negativos, 1 derrota e 3 empates. Então, de calma, agora o Atlético parece que vai voltando ao trilho, que eu acho que nunca saiu, o time não jogou bem alguns jogos, mas é líder de aproveitamento, vamos dizer assim, tem um jogo a menos. Está ainda na briga pelo título, a torcida tem que ter um pouco de calma quando essas coisas acontecem, porque o campeonato é assim, né? Daqui a pouco vamos mostrar tudo sobre esse jogo que foi lá na Arena Independência, a vitória do Atlético, os 2 gols do Bernard, mas vamos falar também do Cruzeiro que perdeu lá na Ilha do Retiro, mais uma vez saiu à frente e permitiu a virada. Guilherme Ibrahim, boa noite, obrigado pela presença. O G4 vai ficando cada vez mais distante do Cruzeiro ou não? Vai sim, Luciano. Boa noite, um abraço para você, para todo mundo que está ligado mais uma vez no programa. Vai ficando distante e que não era para ser tanto assim. O Cruzeiro, claro, é uma equipe que foi formada e está sendo formada aparentemente ao longo desse campeonato, mas o Celso Roth tem, acho que, a principal parcela de culpa nessa instabilidade do time. Faz mexidas e muitas vezes coloca a culpa na suspensão de jogadores ou na culpa de uma lesão ou alguma coisa assim, mas mexe completamente no sistema de jogo, nas opções táticas do time, o que faz com que o Cruzeiro não tenha padrão. Sem padrão, é muito difícil. A gente observa o Fluminense, por exemplo. Perde um jogador, mas mantém a mesma espinha. O Cruzeiro é uma salada mista a cada jogo. Muito bem, vamos falar muito desse jogo que foi lá na Ilha do Retiro. Vitor Martins, o Fluminense venceu, em compensação o Grêmio perdeu, o Vasco foi goleado lá em São Januário. Podemos já, a essa altura do campeonato, limitar essa briga pelo título em Atlético e Fluminense ou ainda é cedo, Vitor? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Luciano. É cedo limitar a briga os dois. O Grêmio vem forte, perder para o Corinthians é normal, é só o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. Mas o Vasco já vem mostrando sinais de queda, não vai ter força para brigar e tem que se segurar, senão vai ficar fora do G4. Tá certo, vamos falar mais desse campeonato brasileiro que tá bem embolado, tá bem disputado. Felipe Junqueira, da Band de Minas. O Mineirão está entrando na reta final aí de reforma, da reforma. Tá fazendo falta o gigante da Pampulha? Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao meio de campo, Felipe. Obrigado, Luciano, boa noite. Tá fazendo falta demais, né? Só dizer que o Cruzeiro tem um aproveitamento de 47% no Independência e o América também tem 6 jogos que não vence. Só o Atlético tá bem no Independência, então o gigante da Pampulha tá fazendo falta demais pro campeonato, os times mineiros, né? Vamos ver como está ficando o estádio Mineirão, né? Uma reportagem especial produzida aqui pela nossa equipe. Podemos chamar o Independência? Tem alguém falando lá ao vivo no Independência ou ainda não? Vamos falar, não, daqui a pouco a gente vem com informações ao vivo lá do Independência, daqui a pouco a gente vai para lá. Vamos ver então os melhores momentos da vitória do Atlético sobre o Palmeiras 3-0, numa noite em que Vitor e Bernard foram os destaques atleticanos. Vamos acompanhar aqui. Olha aí, na verdade o gol do Leonardo Silva, a cabeçada no escanteio do Ronaldinho, foi o primeiro gol. Que mudou o panorama do jogo, né? Porque o Palmeiras foi melhor que o Atlético no primeiro tempo. Até então estava muito embolado, né? O Palmeiras com a ligeira vantagem. E aí o Ronaldinho Gaúcho acertou a cobrança de escanteio. E o segundo gol aí, a enfiada de bola do Leonardo. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente, escapou da marcação e bateu firme no canto direito do goleiro Bruno. E muita inteligência de posicionamento do Bernard para saber se colocar entre os dois zagueiros. Exatamente, aí dominou a bola, já deu um toque, já tirou o zagueiro e depois bateu com qualidade. Como o Bernard evoluiu? Olha o lançamento do Vitor. O Vitor, além de fazer defesas importantes hoje, fez lançamento, olha aí. Fez um lançamento, o Leandro Amaro bobeou ali na marcação. O Bernard deu um toque para tirar do Bruno. E depois ficou com o gol. Na saída de campo, tranquilo ali, ó. Vazio para fazer. Quem tem Leandro Amaro e Thiago Heleno na defesa não passa impune, né? E na saída de campo, o Bernard comentou. Pro Atlético lá no Independência, diga, Vitor Martins. Ele na saída de campo comentou que o zagueiro já havia feito esse lance, não foi.
Ele falou, na próxima eu vou. E deu certo e saiu o gol. E para quem se lembra, Luciano, do Bernard, muito questionado há um tempo atrás aí, eu até me lembro de um jogo contra o São Paulo, que o Bernard chegou na cara do gol e perdeu o gol, isso foi muito questionado. Você viu naquele segundo gol, como o Bernard evoluiu, né? Ele chega na cara do gol, tem calma, olha pro goleiro e toca no canto. Apesar que no primeiro tempo ele teve um lance muito parecido, tava ele e o Leonardo, ele em vez de tocar resolveu bater e perdeu o gol. E no mesmo jogo ele conseguiu recuperar, mostra que realmente ele tá preparado, ele não se abalou com o erro e conseguiu no mesmo jogo se recuperar e ainda fazer 2 gols, né? Olha o João aqui. Olá, pessoal do meio de campo, boa noite. Vocês acham que o Galo tem chances ainda de ser campeão este ano? Mas o Atlético venceu o jogo, tá com 48 pontos, com um jogo a menos, o Fluminense tem 50 e ele tá perguntando se tem chance de ser campeão. É que a gente tem que... É difícil, claro, pro torcedor, que às vezes dizer pro torcedor que o seu time vai ter uma oscilação no campeonato é muito difícil, claro. O torcedor quer ver o time liderando o campeonato inteiro. Mas é claro que essa oscilação ia acontecer. E se a gente comparar as campanhas do Atlético e de outras equipes, por exemplo, como o Grêmio, que é uma equipe que fez mais vitórias no campeonato, até fez muitas vitórias, quase 14, se não me engano, até o momento. Os 3 estão com 14 vitórias. São equipes que oscilam, mas oscilam perdendo. O Atlético teve uma oscilação, como o Sérgio disse, empatando o jogo. Então é preciso ter um certo equilíbrio, e aí é que entra, acho que a importância de jogador como o Ronaldinho Gaúcho. É o camarada que pode chegar nesse momento e dizer, gente, vamos abaixar a bola, vamos jogar numa boa, a gente não perdeu nada, estamos jogando com o adversário na zona de rebaixamento e a gente precisa se impor em casa. O Cláudio Antônio lá de Buritizê está dizendo que o Atlético administrou bem os momentos ruins e hoje reconquistou a confiança. É isso, Vitor Martins? Mas no primeiro tempo o time estava nervoso, a torcida estava nervosa, estava um pouco impaciente, não foi mal, a coisa não andava. Aí depois o Cuca fez as mexidas, acertou, aí fez aquele gol logo ao 7 do segundo tempo, aí deslanchou, mostrou aquele futebol tranquilo. E nesse momento precisava mais da vitória. Porque apesar de ter 4 jogos sem vencer, o time não vinha jogando mal, nem que fosse ligeiramente superior aos adversários, vinha apresentando um bom futebol. E eu acho que esses 2 jogos em casa são fundamentais para o Atlético. O Atlético tem que ganhar os 2. Tanto para pegar essa confiança de volta e para não deixar o Fluminense. Pode deixar o Fluminense ali na frente, mas esses 2 pontos o Atlético tem 2 chances de passar o Fluminense. O jogo adiado do Flamengo e o confronto direto em casa. Então o negócio do Atlético é não deixar o Fluminense escapar. Não é nem pegar a liderança, ficar desesperado pegar a liderança agora. Não, calma. O campeonato ainda tá... É muito jogo ainda. É só não deixar o Fluminense escapar. Por falar em jogo em casa, nessa sequência de Palmeiras e São Paulo, depois o Atlético sai, depois tem Palmeiras, tem Fluminense e tem o Grêmio em casa também. São os 2 times que estão ali brigando com o Atlético pela liderança do campeonato ou pelo título, Ceará. Adversários diretos, né? Nesse caso de hoje, era um jogo contra, vamos dizer, um grande clube, né? Claro, o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil, ninguém duvida disso. Mas tá uma draga, hein? O time do Palmeiras hoje é uma baba. Então o Atlético que está disputando o título ou o que quer que seja lá em cima, uma Libertadores, eu acho que é o título, sim, claro. O Atlético é um dos favoritos ao título, se não for o principal junto com o Fluminense. Um time que está disputando o título não pode nem sequer empatar com esse time horroroso do Palmeiras, principalmente jogado em casa. O time do Palmeiras hoje não é nem sombra do que já foi um dia. Vamos lembrar aí de décadas de 90 até o início dos anos 2000, o time do Palmeiras era um timaço. Depois virou isso aí que virou. Tem um ótimo treinador, eu acho o Filipão um bom treinador, mas que não faz milagre, não tem jeito. Como o Guilherme lembrou, a zaga do Palmeiras é horrorosa, o meio de campo é muito mas a fraco. zaga hoje era uma zaga reserva, né? Era a zaga, mas a zaga titular também... Mas aí é que o elenco pesa, porque a gente vê o Corinthians mesclando jogadores como fez no jogo contra o Grêmio, utilizando, digamos assim, uma espinha dorsal do time, o goleiro reserva, mas jogou com o Paulo André, com o Ralf, e o Corinthians consegue encaixar esses atletas com os de reposição do time. no caso do Atlético também. Claro. Que tem um bom banco. Não foi tão bem contra o Grêmio, contra o Bahia, com vários desfalques, mas hoje... O Leonardo hoje é o melhor exemplo. Não foi bem contra o Bahia e hoje entrou e foi muito bem. O Rafael Silva é outro exemplo, claro, que poderia ser titular tranquilo. Ele tem que começar... Por exemplo, o Leonardo, ele joga de um jeito totalmente diferente do jogo. O Atlético tem que começar a acostumar a jogar com ele. Ele não faz pivô, ele não joga enfiado. Você vê ele recuando toda hora, ele joga muito fora da área. Então o Atlético até ele encontrar esse jogo de novo com o Leonardo, não é assim fácil. E no primeiro tempo o Guilherme perdeu muito essa bola. Esse pivô o Atlético praticamente não teve no primeiro tempo. Mas isso pode ser até uma saída, isso pode ser até uma boa opção. Você tem no jogo, jogando de uma forma, não está dando certo, intervalo, tira, vamos mudar o time. E é muito claro que essa função do Guilherme, como o Luciano citou,
Não é a função primordial do Guilherme. Muitas vezes é difícil encontrar a própria posição do Guilherme. Eu cheguei à definição que eu acho que o Guilherme é mais ou menos aquele do Zagallo. Você não pode pôr de atacante, não pode pôr de meia, não pode pôr disso aqui. Tem que deixar ele ali, né? Deixa ele ali no meio Ele campo. custou achar a posição dele, né? Ele foi muito criticado exatamente. e de repente ele acertou. Então talvez o Leonardo seja essa peça que tem um pouco mais de composição física, que pode fazer uma jogada de tabela, mas sem isso que o Felipe citou, sem essa possibilidade de ser um pivô. Mas o grande problema do Atlético hoje foi o Ronaldinho jogou enfiado no primeiro tempo, de centroavante, recebendo a bola de costa, com os backs muito mais fortes, toda hora trombando ele, não aguentava dominar uma bola. E aí depois era um paredão. Corrigiu e começou a distribuir e a colocar os companheiros em condições de finalizar. Aqui pelo Twitter, ela que se intitula Bruna Tardelli, aqui dizendo que se o Atlético ganhar todos os jogos em casa e um fora, o Atlético vai ser campeão. Muito obrigado ao Alisson Oliveira, ao Marcelo Owen, ao Cláudio Regine, dizendo que o time está na caça e que na quarta-feira o Atlético retorna à liderança. Cláudio Antônio, Cláudio Araújo, está dizendo que o Atlético fez muito bem em ter usado o Bernard. E ele está lá no bairro Três Barras, em Contagem. Fabiano Fruciante está dizendo por que o Cruzeiro faz um gol em vez de continuar para cima e não chama o adversário. Ele chama o adversário para cima dele. Daqui a pouco nós vamos falar também do Cruzeiro. Cruzeiro que foi a Recife, lá na Ilha do Retiro, e acabou perdendo. Tinha muita gente criticando hoje no jogo do Atlético o Marcos Rocha. No primeiro tempo, principalmente, ficou muito preso e não chegou mais ao ataque, o Seabra. Mas futebol ele tem, né, Luciano? O Marcos Rocha é um jogador que oscila muito, ele tem oscilado muito. Joga bem 2, 3 jogos, depois joga muito mal um jogo. Ele, às vezes, é criticado dessa forma, mas futebol ele tem, já mostrou isso. Eu não acho que... No Atlético tem outro lateral direito melhor do que ele para entrar? Difícil. Parece que ele é meio aquele jogador da primeira bola. Tem o Carlos César, mas são estilos diferentes. Mas o Carlos César são também, estilos diferentes. Há muito tempo a gente não vê o Carlos César. O Marcos Rocha, porque hoje ele jogou com o Luan em cima dele, né? O Luan é um jogador que a torcida do Palmeiras morre de amores, mas é um jogador muito útil taticamente, um jogador muito forte. O Felipão foi esperto, sabe que o Marcos Rocha é uma das válvulas de escape desse time do Atlético, colocou o Luan o jogo inteiro ali, de ponta esquerda mesmo. E no início do segundo tempo, o Marcos Rocha teve uma bola que o Ronaldinho deixou ele na cara do gol, faltou a tranquilidade de dominar e chutar. Bateu mal, a torcida realmente já está mostrando um pouco de impaciência com ele, que caiu de produção nas últimas rodadas. O Alan Galante está dizendo que o Toninho e o Cleuton, lá em Piuí, estão ligados no programa. Diego de Almeida está aqui tirando um sarro com o Cruzeiro, ele que é atleticano. O Douglas Amorim está dizendo que Ibrahim e Seabra aqui na bancada é time de peso, não sei. Ainda bem que são só os dois, né? Tiago Fontoura. Tiago Fontoura está participando aqui também. Esse nervosismo que o Ibrahim citou, foi o Ibrahim que citou do Atlético? Foi no primeiro tempo, a torcida estava assim, o time estava assim lá na Independência. Tava diferente hoje lá na Independência, no primeiro tempo. Era o que não acontecia normalmente. Não, a bola estava queimando no pé do Atlético. O Atlético era aquele time que ia na ponta direita, se não deve, voltava até o goleiro para ir pelo lado esquerdo. Hoje não estava isso, estava rifando muito a bola estava queimando o pé do pessoal. Tava diferente. O Atlético entrou no jogo do Palmeiras, na verdade, né? O Palmeiras fez aquele jogo de marcação e o Atlético não conseguia sair daquilo, a torcida... Qualquer marcação do juiz, a torcida gritava e ficava aquele nervosismo danado. É normal também, vindo desses resultados. A confiança estava lá em cima. De repente, o resultado, 4 resultados sem vitórias, era normal. Por isso que eu acho que já vai ser uma postura diferente contra o São Paulo na quarta-feira. Já vai ser um time mais tranquilo, venceu de 3-0, venceu bem. Então já vai ser uma postura diferente, tanto do time quanto da torcida. E tem que jogar melhor contra o São Paulo, porque o time do São Paulo é bem melhor que o time do Palmeiras. E olha o Abel Cândido dizendo aqui. O Abel Cândido dizendo essa aqui, Seabra, você concorda com ele? Vocês não acham que deveriam colocar o Giovani no gol e o Vitor para armar e fazer lançamento? Menos, né, gente? Calma. Se o zagueiro for o mesmo, sim, né? Se for o Leandro Amaro, pode ser. Se for o Leandro Amaro, pode colocar para armar que tá tudo tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gols, os lances do jogo entre Cruzeiro e Sport lá na... Preocupado. Depois do intervalo também mais Atlético e ainda Mineirão recebe visita da FIFA.